Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje, vamos relembrar os conceitos de vetores no plano e no espaço que vocês aprenderam na disciplina de Geometria Analítica. Esses conceitos são importantes, pois nos ajudarão a entender como generalizar o conceito de espaços vetoriais. Vamos inicialmente introduzir a ideia de vetor no plano. Para isso, nós consideramos no plano um sistema ortogonal de coordenadas que consiste em um par de retas ortogonais, onde cada uma dessas retas tem uma orientação fixada. E aí, quando fixamos em cada uma dessas retas ortogonais uma unidade de comprimento, um ponto P do plano, ele passa a ser identificado como um par de números reais AB. E aí, dado quaisquer dois pontos desse plano, digamos P e Q, a gente pode considerar o segmento de reta orientado PQ, onde P é o ponto inicial e Q é o ponto final. E aí, vale ressaltar que, embora como um conjunto de pontos, segmentos PQ e QP sejam iguais, como segmentos orientados, eles são distintos, porque o segmento orientado PQ tem ponto inicial P e ponto final Q. Já o segmento orientado QP tem ponto inicial Q e ponto final P. E aí, a gente diz que esses dois segmentos eles são opostos. E aí, a gente diz que dois segmentos orientados são equivalentes se eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, por exemplo, na figura que vocês estão vendo aí, os segmentos PQ, KL e RS, eles possuem a mesma direção. Os segmentos RT e KL possuem o mesmo comprimento e os segmentos PQ, RS e ZW têm o mesmo comprimento. Mas aqui, os únicos segmentos que são equivalentes são PQ e RS, porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. E aí, dado qualquer segmento orientado no plano, sempre vai existir um outro segmento que é equivalente a este, mas com seu ponto inicial partindo da origem do nosso sistema de eixos ortogonais, ou do nosso plano cartesiano. E aí, a partir disso, a gente começa agora a considerar somente segmentos orientados cuja a origem desse segmento está na origem do nosso plano cartesiano, ou do nosso sistema de eixos ortogonais. E aí, esses segmentos orientados com essa extremidade inicial nessa origem é o que a gente vai denominar por vetores no plano. Por conta disso, os vetores no plano eles são determinados exclusivamente pelo seu ponto final, uma vez que o seu ponto inicial vai estar fixo na origem do sistema de eixos ortogonais. Desta maneira, cada ponto P do plano fica associado a um único vetor V, OP, e, reciprocamente, dado um vetor, associamos o único ponto do plano, que é o seu ponto final. Ou seja, existe uma correspondência biunívoca entre pontos
do plano e vetores no plano. E aí, por conta disso, a gente representa um vetor V que está sendo representado pelo segmento orientado OP, simplesmente usando as coordenadas do seu ponto final P, que aqui a gente está supondo que é AB. E aí a gente usa qualquer uma dessas duas notações para representar em coordenadas um vetor no plano. Então, ou nessa notação aqui matricial, onde usamos uma matriz coluna, ou nessa notação aqui como par ordenado. E aí, se eu chamo de V o conjunto de todos os vetores no plano, eu consigo identificar esse conjunto de todos os vetores no plano com o conjunto de todos os pares ordenados, x1, x2, onde cada x desse aqui são números reais, né? E isso é nada mais nada menos do que R cartesiano R, que é o nosso R2. Então, aqui nessa figura, temos uma representação geométrica de um vetor no plano, né, descrito pelas suas coordenadas AB. E aí, a gente aprendeu lá em geometria analítica que existem duas operações que nós podemos efetuar com esses vetores no plano. A primeira delas, que nós vamos relembrar aqui, é a multiplicação de um vetor por um número, ou por um escalar. E aí, sempre que eu multiplico um vetor V por um número K, o que eu obtenho é um novo vetor, que aqui eu chamei de KV, né? W igual a KV, que vai possuir a mesma direção que V, certo? Mas, se o K for positivo, o vetor K vezes V, ele vai possuir o mesmo sentido que V, sendo que o seu comprimento vai ser K vezes o comprimento do vetor V. Certo? Então, está aqui mais ou menos a ideia geométrica do que está acontecendo. No entanto, se K for menor do que zero, o vetor K vezes V, ele continua tendo a mesma direção que o vetor V, no entanto, ele vai ter o sentido oposto ao vetor V. E o comprimento dele vai ser o módulo do número real K vezes o comprimento do vetor V. E aí, se K for zero, K vezes V é nada mais nada menos do que o vetor nulo, né? Que é representado pelas coordenadas 0, 0. Tá certo? Aqui nessa figura eu coloquei um exemplo aqui, U igual a menos alfa vezes V, né? Aqui é como se eu estivesse pegando um alfa entre 0 e 1, né? Se você toma um alfa entre 0 e 1, né, o que vai acontecer é que ao invés do vetor KV aumentar de tamanho, né, ele vai diminuir o seu tamanho. E aí, dependendo do sinal que ele vem carregado, ele pode ter o mesmo sentido ou sentido contrário em relação ao vetor V. E aqui me perdoem, né? Aqui é tudo KV ao invés de KU. Aqui tá certo. E como é que a gente adiciona vetores no plano? Então, se U é um vetor com coordenadas AB e V é um vetor com coordenadas CD, então a gente sabe que o vetor soma U mais V, né, vai ser dado pelo vetor cujas coordenadas são A mais C e B mais C. Ou seja, você vai somar coordenada a coordenada para obter as coordenadas do vetor soma. E geometricamente ele é representado pela diagonal do paralelogramo, né, formado pelos vetores U e V.
né? Como ilustra aqui a nossa figura ao lado. E aí a gente também pode observar, né, que quando eu somo um vetor V com o seu oposto, então o oposto do vetor V é simplesmente você considerar o vetor menos V, tá certo? Ou seja, é menos 1 vezes o vetor V. É o que eu chamo de menos V. E aí, se V tem coordenadas AB, o menos V vai ter coordenadas menos A, menos B. E aí, sempre que eu somo V com seu oposto, o resultado dá o vetor nulo do nosso plano. Tá certo? E aí, a partir da noção de soma de vetores e multiplicação de um número real por um vetor, é possível definir a diferença entre vetores, né? E aí, por diferença, entendemos como a soma do primeiro, né, com o oposto do segundo. Então, isso é o que a gente chama de diferença entre vetores, tá certo? Então, geometricamente, se você tem aqui os vetores U e os vetores V, né? E eu quero a diferença U menos V, aí o que é que você faz? Toma o oposto de V, tá certo? Então, o oposto de V, ele vai estar na mesma direção que V, vai ter o mesmo comprimento que V, sendo que ele vai ter o sentido oposto ao de V. Então, tá aqui. E aí, agora eu somo U com o vetor menos V. E aí, geometricamente, a gente sabe que isso é a diagonal do paralelogramo formado pelos vetores U e menos V. Então, tá aqui, geometricamente, quem é o nosso vetor U menos V. Tá certo? E aí, essas propriedades de soma de vetores no plano e multiplicação de um número real por um vetor V do plano satisfaz algumas propriedades que vocês aprenderam lá na disciplina de geometria analítica. Aqui tem que ter um parênteses. E são elas. A primeira é a associatividade, ou seja, somar dois vetores, U mais V, e depois pegar esse resultado e somar com o vetor W, é a mesma coisa que fazer primeiro a soma V mais W e depois efetuar essa soma com o vetor U. A segunda propriedade diz que essa soma de vetores ela é comutativa, ou seja, não importa se você soma U mais V ou se você soma V mais U, o resultado é sempre o mesmo. A terceira propriedade diz que existe, e esse elemento é único, né? Um vetor tal que quando você soma esse vetor com qualquer outro vetor U, o resultado dá sempre o vetor U. E aí, esse vetor aí, com essa propriedade, a gente chama ele de vetor nulo. E no caso de vetores no plano, ele é o vetor que é representado pelas coordenadas 0, 0. A quarta propriedade fala que todo vetor U tem um inverso aditivo, ou seja, tem um oposto. E além disso, esse oposto ele é único, né? Dado um vetor U, só existe um único oposto a ele, de modo que quando você soma esse vetor com seu oposto, o resultado dá o vetor nulo, tá certo? E aí esse oposto a gente denota ele por menos U, ou seja, somar um vetor U com o seu oposto, o resultado é sempre o vetor nulo. A quinta propriedade diz que a multiplicação por escalar se distribui em relação à soma de vetores da seguinte maneira, ou seja, multiplicar o escalar K pela soma U mais V é a mesma coisa que multiplicar K pelo vetor U
e fazer a soma com o vetor agora k vezes v. A sexta propriedade diz que agora a soma de números reais, ela se distribui em relação à multiplicação de um número real por um vetor. Ou seja, ela diz que se eu somo K1 mais K2 e multiplico isso por um vetor U, então isso dá no mesmo que eu pegar o K1, multiplicar pelo vetor U, depois pegar o K2, multiplicar pelo vetor U e depois efetuar a soma desses vetores. A sétima propriedade diz que K1 vezes K2 vezes o vetor U é a mesma coisa que K1 vezes o vetor K2 vezes U, que é a mesma coisa que K2 vezes o vetor K1 vezes U. E a última propriedade nos diz que se eu multiplico o número real 1 pelo vetor por qualquer vetor U, o resultado dá sempre o vetor U, qualquer que seja esse vetor aqui no plano. Agora, vamos relembrar como é que nós introduzimos a ideia de vetores no espaço, né, euclidiano. E a ideia ela é similar à que nós introduzimos para vetores no plano, né? Então, você considera o seu espaço euclidiano, e aí você considera um sistema de eixos ortogonais no espaço euclidiano. Aqui a diferença é que o nosso sistema de eixos ortogonais no espaço euclidiano consiste agora de três retas, né, orientadas, que são 2 a 2 perpendiculares, tá certo? E aí, agora, qualquer ponto do espaço euclidiano P, ele pode ser identificado com a tripla ou terna de números reais. Aqui é para ser A, B, C, né? Dessa maneira aqui. Ou seja, todo ponto P do espaço euclidiano, ele é identificado, né, com uma tripla de números reais, ABC. E aí, a partir dessa identificação, a gente pode introduzir a ideia de segmento orientado, né? E aí, a partir dessa ideia de segmento orientado, a gente pode introduzir a ideia de vetores no espaço, de maneira análoga à que a gente fez para vetores no plano, certo? E aí, o que a gente vai chamar de vetores no espaço, né, são os segmentos orientados cuja origem, né, está na origem do sistema de eixos ortogonais. Aqui. Que essa origem do sistema de eixos ortogonais é representada pela tripla 0, 0, 0. E aí, de maneira análoga ao caso do plano, existe uma correspondência biunívoca, né, entre vetores no espaço e pontos do espaço, né? Uma vez que todo ponto está associado a um vetor, né, cuja origem é a origem do sistema de eixos ortogonais, e todo vetor V, né, está associado a um ponto no plano que é o seu ponto final. E aí, desse modo, a gente costuma representar, denotar um vetor V representado pelo segmento orientado OP, utilizando as coordenadas do ponto P, né? E aí a gente escreve V nessa forma de matriz coluna, ou V nessa forma de tripla ordenada. E aí isso nos permite
fazer a seguinte identificação. Se eu chamo de V o conjunto de todos os vetores do espaço, então, como cada vetor desse está associado a um ponto, né, do espaço euclidiano, que por sua vez está associado a uma tripla ordenada de números reais, então esse meu conjunto V de vetores pode ser identificado, né, como sendo o meu conjunto R3. Então, aqui nessa figura a gente tem uma representação geométrica, né, de um vetor V no espaço euclidiano, né, e suas coordenadas A, B e C. Agora que a gente tem a noção de vetores no espaço, a gente consegue, de maneira análoga ao caso do plano, introduzir duas operações nesse conjunto de vetores, que é a soma de vetores, né, e a multiplicação de um vetor por um escalar. E aí, como é que eu defino essas operações? Então, se U tem coordenadas x1, x2 e x3, e V tem coordenadas y1, y2 e y3, então o vetor U mais V tem coordenadas x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3. Isso é nada mais nada menos do que você efetuar a soma coordenada a coordenada dos vetores U e V. Ou seja, somar as coordenadas correspondentes, né? Então, soma a primeira coordenada do vetor U com a primeira coordenada do vetor V. Isso vai ser a primeira coordenada do vetor U mais V. E assim por diante, até a sua terceira coordenada. E o vetor K vezes U vai ter coordenadas K vezes x1, K vezes x2 e K vezes x3. Ou seja, você vai pegar cada coordenada do vetor U e vai multiplicar pelo escalar K. E aí, essas vão ser as coordenadas do vetor K vezes U. E aí, essas propriedades de soma de vetores do espaço e multiplicação por escalar também satisfazem algumas propriedades. E essas propriedades são aquelas mesmas propriedades que a soma e a multiplicação por um escalar para vetores no plano satisfazem. Ou seja, as propriedades são as mesmas. Ou seja, a soma de vetores ela é associativa, ela é comutativa, ela tem um elemento neutro, sendo que aqui vale ressaltar que no caso de vetores no espaço, o vetor nulo, né, é representado pela tripla com coordenadas 0, 0, 0, né? Aí todo o vetor U tem um oposto, né? De modo que sempre que você soma U com o seu oposto, o resultado é o vetor nulo. Tá certo? E as demais propriedades, as outras quatro, são as mesmas, tá certo? Então a única coisa que está mudando aqui é que o vetor nulo é outro, porque eu estou em outro espaço, né? Não é mais o conjunto de vetores no plano, e sim agora o conjunto de vetores no espaço. Mas definidas as operações nesse espaço, ou seja, soma de vetores e multiplicação de vetor por um escalar, né? Essas 8 propriedades são satisfeitas. E aí a ideia é que essas propriedades, elas são importantes porque elas servirão para caracterizar certos conjuntos que, apesar de não ter a mesma natureza que os vetores no plano e no espaço, eles vão se comportar da mesma maneira que esses. E aí esses conjuntos é que eu vou chamar de espaços vetoriais. Na próxima aula a gente vai introduzir melhor essa ideia de espaço vetorial
e vai dar exemplos de espaços vetoriais que não são esses vetores no plano e no espaço que a gente acabou de ver aqui, tá certo? E aí a ideia agora, né, é onde entra a álgebra, né? Por isso que a disciplina é álgebra linear, né? Então a gente aqui passa a esquecer a ideia geométrica de vetores e passa a tratar vetores apenas de forma algébrica, tá certo? E aí muitas coisas vão poder ser chamadas de vetores. Em outras palavras, só para adiantar, o que a gente vai chamar de espaço vetorial é um conjunto, né, não vazio, onde nesse conjunto você vai poder colocar duas operações nele, que vai ser a soma de elementos desse conjunto e a multiplicação de um escalar por um elemento desse conjunto. E aí, sempre que essas duas operações satisfizerem essas 8 propriedades, a gente vai chamar esse conjunto de um espaço vetorial. E os elementos desse conjunto são vetores, né? E aí, baseado no que a gente já estudou, você já consegue me dizer o que pode ser um vetor? Fica aí o questionamento para vocês. Aqui estão as referências que a gente usou para construir essa aula. E muito obrigado a todos e a todas. E espero vocês na nossa próxima aula.